Então sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Acho que agora estamos com som normal, estávamos sem som. Acho que agora está tudo ok, não é? Tinha esquecido de ativar aqui o nosso som. Bem, mas o que eu estava falando para vocês é que se você quer cocriar paz, poder, vida nova, como eu sempre trago aqui no nosso canal, você precisa ativar o que a gente chama de lei da atração na sua vida. O que é essa lei da atração, não é? É um termo que foi disseminado há vários anos atrás, né? E muitas pessoas passam longos períodos da sua vida, ou talvez a vida inteira, passando dificuldades, passando por caos, sem saber que a mudança que ele ou ela precisa está dentro da mente. É dentro da mente que se inicia o processo de mudança da sua vida, de melhora da sua vida, e começa a ativação do que a gente chama de lei da atração. Você passa a atrair uma vida mais próspera, você sai daquele caos financeiro, daquele caos emocional, daquele caos que a sua vida pode estar, né? Se você é essa pessoa que está passando por algum tipo de caos na sua vida, saiba que isso pode ser mudado. Isso pode ser mudado hoje mesmo. Porque, como já dizia o grande autor Bob Proctor, a mudança começa em sua mente. E nós podemos mudar, reprogramar a nossa mente para nos transformarmos naquelas pessoas que todo mundo quer ser. Sabe qual é a pessoa que todo mundo quer ser? A pessoa próspera, a pessoa que não tem problema financeiro, a pessoa que é alegre, a pessoa que é feliz, a pessoa que tem uma família feliz, ou a pessoa que é abundante, né? E muitos de nós pensam que isso é privilégio de poucos, e na verdade não é. A gente aprende por duras penas que não é privilégio de todos. E o segredo para acessar a vida abundante que todos nós merecemos está, sim, em nossa mente. Hoje eu trouxe um tema que vai te ajudar nessa questão, pois nós vamos falar sobre a técnica do Ho'oponopono. Uma pergunta muito recorrente que me fazem é: por que o Ho'oponopono funciona? Ou qual é a comprovação científica do Ho'oponopono, né? As pessoas gostam de testar, as pessoas têm dúvidas e é plausível, é super importante você tirar as suas dúvidas, você questionar. Então, hoje, para clarear essa informação sobre como o Ho'oponopono atua na sua vida, e essa técnica, sim, ajuda você a tirar as amarras da sua mente e se transformar numa pessoa rica, próspera, feliz e abundante, é que nós trouxemos a live de hoje. E eu vou dividir a minha tela com vocês para falar sobre esse tema tão maravilhoso e abençoado que é, então, o que a ciência diz sobre o Ho'oponopono, né? O que a ciência diz? É comprovado que o Ho'oponopono funciona? As pessoas ficam questionando. Apesar do que, se você quer mudar a sua vida, pare de questionar, né? Porque quando você questiona determinadas questões, como por exemplo, você sempre questiona, eu não consigo. Você tem um paradigma na sua mente que eu não consigo. E quando nós viemos, eu e muitos outros profissionais que estão aí na internet, disseminando a ideia
do desenvolvimento pessoal, do poder da mente como ativo principal na sua mudança de vida, muitas pessoas começam a questionar, porque parece algo muito falso. E na verdade não é. A ciência explica por A mais B. Muitos estudiosos explicam por A mais B o poder que a mente tem para te tirar da vida, talvez caótica que você tem hoje, e te transformar em uma pessoa próspera, abundante, feliz, livre financeiramente, inclusive. Então, esse paradigma de questionamento também tem a ver com o paradigma que você guarda no seu interior. No nosso subconsciente estão guardados, armazenados traumas. Muitos de nós viemos de famílias com problemas financeiros, famílias desestruturadas, famílias onde você não foi ensinado a se amar, a se respeitar. Você não aprendeu desde criança, e até os 7 anos o nosso subconsciente ele é aberto e você acredita em tudo que os adultos te falam. Muitas vezes, na melhor das boas intenções, alguém que cuidava de você impregnou na sua mente que você não é merecedor, que você nunca vai ser bom o bastante, e você traz esse paradigma para a vida adulta. E sem querer, esse paradigma é que tira as boas oportunidades de você. Não é o acaso que tira as boas oportunidades da sua vida. É a sua mente. E o Ho'oponopono, ele é uma técnica utilizada para quebrar essas amarras emocionais. Essas amarras que prendem a gente a essa crença de não merecimento, a essa crença de que não é fácil ser próspero, livre e feliz. E hoje nós vamos falar sobre isso. Então, sempre quando eu falo, já comecei alguns vídeos aqui no nosso canal falando a seguinte frase: e se eu te dissesse que repetir essas 4 frases simples pode mudar a sua vibração e limpar traumas do seu subconsciente? Claro, com a finalidade de atrair prosperidade. Essa é uma promessa, mas também é um fato. E hoje nós vamos falar sobre como o Ho'oponopono, que é essa técnica havaiana ancestral, tem transformado vidas ao redor do mundo inteiro. Não é uma coisa localizada. Essa é uma técnica que é aplicada mundo afora por pessoas que querem sair da estagnação, querem mudar de vida, e sim, elas tomam posse do Ho'oponopono como uma ferramenta. Para quê? Ele atua mudando o nosso subconsciente, ele atua mudando nossos paradigmas, ou auxilia na mudança de paradigmas. Por isso, ele funciona. E quem popularizou o Ho'oponopono foi Joe Vitale, ao lado do Dr. Hugh Liu. E segundo eles, essa técnica limpa memórias inconscientes. Como eu falei desde o início da live, o que nos tira da nossa vida dos sonhos são nossas memórias, nossas crenças, nossas indagações mentais, que geralmente são negativas. Infelizmente, muitos de nós, a maioria de nós, não teve boas experiências no passado, desde criança, na fase de adolescência, na fase adulta, foram criados muitos traumas. E o Ho'oponopono atua limpando essas memórias negativas que nos fazem parar de perceber o mundo como ele realmente é e ver o mundo de uma ótica negativa. Quando você vê o mundo de uma ótica negativa, como é que você consegue co-criar a vida dos sonhos? Sabe o que acontece? Você não vê boas oportunidades, você não cria boas oportunidades,
Pessoas que poderiam te ajudar ou te dar uma oportunidade, elas vão se afastar de você. Porque tudo no mundo reage à vibração que você está emitindo. Se você é uma pessoa que vê tudo com a ótica negativa, a sua vibração é baixa. Se você procurar a escala de David Hawkins, ele é muito popular pelo fato de ter medido em hertz a escala emocional de cada sentimento humano. Quando você é a pessoa que vê tudo da ótica negativa, onde você está vibrando? Em sentimentos de medo, de culpa, de rejeição, de não merecimento, de vergonha, de apatia. Se você digitar aí no Google escala de Hawkins, você vai ver que são as vibrações medidas em hertz mais baixas. Pessoas que poderiam te trazer boas vibrações, bons negócios, boas oportunidades, não estão vibrando assim. As pessoas estão vibrando em paz, amor, benevolência. Elas são felizes, são gratas. E, obviamente, elas não vibram nessa escala. Então, elas estão em uma escala maior. E você não vai acessar essas boas oportunidades. E eu não estou falando apenas de pessoas, estou falando de qualquer situação que esteja vibrando em altas vibrações, como gratidão, o perdão, a aceitação, a benevolência e o amor. E esse é o papel do Ho'oponopono, te tirar da baixa vibração, da vibração de ódio, de raiva, de depressão, de caos e te levar para vibrações de amor, paz, gratidão, amor universal. E é aqui nessas vibrações elevadas que estão os bons negócios, as boas oportunidades. Não é à toa que muitas pessoas são vistas como aquelas pessoas que... Sabe aquela pessoa que tudo que toca dá certo? Sabe aquela pessoa que está sempre criando oportunidades novas? Parece que os negócios bons, eles caem sempre nas mãos das mesmas pessoas. Você sabia que isso não é por acaso? É que essas pessoas estão vibrando alto. Como tudo no mundo está em uma determinada frequência e elas estão na frequência de receber os bons negócios e as boas oportunidades, elas virão para quem? Para elas. E por isso também não é à toa que muitas pessoas vivem a vida inteira no extremo oposto, sendo as pessoas que atraem desastres, que atraem doenças, que atraem infelicidade nos relacionamentos, na vida pessoal, na vida espiritual. E, obviamente, a área sempre afetada vai ser a área financeira. Então, vão ser pessoas que vão viver a vida inteira em caos financeiro, em falta, porque estão vibrando no extremo oposto, vibrando baixo em falta de perdão, em não merecimento. E aqui que entra estas simples frases. Essas frases tão simples, tão singelas, mas que quando você as repete com intenção e com presença, você passa a alterar a sua mente subconsciente. Repete aí. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou tão grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata.
Se você parar para pensar, prestar atenção, você passa a se sentir melhor quando repete essas frases. E logo eu vou te explicar por quê. Então, cada uma dessas frases atua em uma camada vibracional. Veja o que está por trás dessas 4 frases são os sentimentos, são o reprogramar do subconsciente, pois eles trazem arrependimento quando você fala sinto muito. Arrependimento quando você fala me perdoe. Responsabilidade quando você fala sinto muito, isso aconteceu, essa questão está em minha vida. Você se arrepende e pede perdão. Traz amor, eu te amo. E aqui o eu te amo se trata do amor universal, do amor que transcende qualquer tipo de relação. E traz a gratidão. Eu sou tão grata, eu sou tão merecedora. E assim por diante. O segredo está no sentimento que essas frases carregam, trazem para o seu subconsciente. E a neurociência, então, já comprovou que a repetição, por isso a gente costuma fazer o Ho'oponopono ou pelo menos um tempo determinado, ou fazer 108 repetições do Ho'oponopono, pois é a repetição com emoção que traz uma nova conexão neural, que é a capacidade da neuroplasticidade que o nosso cérebro possui, a capacidade de se moldar a uma ideia nova, se reconstruir. E quem se reconstrói vibra alto na escala de Hawkins, vibra em amor, em gratidão, em aceitação, através do arrependimento e da autorresponsabilidade. A gente aceita, a gente pede perdão a nós mesmos, aos outros, ao universo. Se arrepende por algum passo em falso, mas não vive se cobrando por algum passo em falso. Toma para si a responsabilidade de criar uma vida nova. Dizendo, eu sinto muito. Essa situação está em minha vida, mas eu tenho autorresponsabilidade de mudar. Se você foi capaz de criar a vida que você tem hoje, saiba que você tem responsabilidade e tem o poder de mudar esta vida. E uma pessoa sem autorresponsabilidade vive à mercê das ideias dos outros. Você tem que ter autorresponsabilidade. E você tem que ter a responsabilidade e saber do seguinte fato: nós somos um com o todo, um com as demais pessoas ao nosso redor, mas nós somos seres individuais. E a grande fonte criadora nos presenteou com essa vivência aqui em vida, para que cada um de nós cuide da nossa vivência. E não é individualismo falar isso, mas é se empoderar do seu verdadeiro poder de criação. Eu tenho o poder de mudar a minha vida, de melhorar a minha vida ou de acabar com ela. É meu poder isso. E os outros ao meu redor têm esse poder na vida deles também. Obviamente que cada um de nós vai interferir nos outros que estão ao redor da gente, mas você precisa ter a responsabilidade de saber: eu tenho poder sobre minha vida. Eu tenho a responsabilidade de mudar a minha vida, a minha existência. Então vamos lá.
Quais são as 4 frases? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Me perdoe. Traz o sentimento de perdão, que reduz a atividade da amígdala, a área que está lá no nosso cérebro relacionado a medo, a fobias, a depreciação. O amor e a gratidão. Eu te amo e eu sou grata. Quando você repete, libera dopamina e ocitocina no seu corpo. Estes são hormônios relacionados ao bem-estar. Entende? E essas afirmações ativam o córtex pré-frontal, que nos traz o quê? Clareza mental. Por isso, eu amo falar que o Ho'oponopono, ele deve ser usado por quem está passando por um problema que te traz caos. A pessoa que está passando por problemas pesadíssimos na própria vida, é indicado que você utilize o Ho'oponopono. Pois essas afirmações te trazem a clareza mental. Pois quando estamos passando por problemas, a gente entra em modo de sobrevivência. E o cérebro, em modo de sobrevivência, não tem clareza mental, não tem criatividade. E você sabia que, inclusive, o dinheiro vem através de ideias. Então, você precisa ter clareza mental. E você precisa estar criativo. Criativo. Para ver ideias novas, para sair de qualquer problema no qual você esteja inserido. E paz mental. A clareza mental também nos traz paz mental. E eu diria, nos conecta com a mente mestra, com a grande fonte criadora. E por fim, com Deus, dentro de nós. Então, mesmo sem você entender, o seu corpo reage com mais calma, com mais foco, com mais abertura. E você começa a vibrar diferente. Como eu expliquei anteriormente, você começa a vibrar alto. E isso muda tudo. Você tem ideias novas, você passa a ter ações novas, você passa a ter conexões novas e você passa a co-criar, criar uma realidade positiva, de abundância, de felicidade, de amor em sua vida. E nós sabemos que a lei da atração responde à nossa vibração. Não responde ao que eu desejo conscientemente. Porque, obviamente, que a maioria de nós deseja ser rico, ser abençoado, ser feliz, ser amado. Mas muitos de nós passam longos períodos da nossa vida emanando sentimentos de medo, de não merecimento, de culpa, de apatia. Estes sentimentos não estão na vibração do que a gente deseja cocriar. E como mudar isso? Eu sei por experiência própria o quão é difícil mudar essas emoções internas, principalmente quando você tem uma infância traumática. Cada um de nós aqui, com certeza, se fôssemos dividir experiências, teríamos experiências traumáticas para dividir. Mas essas experiências traumáticas, elas não precisam definir o nosso futuro. E aí que entra a utilização do Ho'oponopono, visto que biologicamente, quando você repete essas afirmações, o seu corpo muda.
E quando eu consigo mudar meu corpo, como o grande mestre Joe Dispenza sempre nos explica, o nosso corpo, aquele corpo, o corpo físico, o corpo mental, ele é acostumado a reagir sempre do mesmo jeito. O nosso cérebro é acostumado a reagir às questões que acontecem no dia a dia sempre da mesma maneira, pois somos, entre aspas, viciados na mesma química. Quando você procura formas de mudar essa química interna, você passa a ser dono da sua vida. Joe Dispenza fala que a nossa mente subconsciente e o corpo, eles passam a dominar a gente. Porque, convenhamos, você provavelmente já fez uma escolha baseada numa crença que tinha negativa e essa escolha te levou a percas. Então está aí. Então o corpo físico, ele acaba se tornando o mestre da mente subconsciente. Só que você tem que dominar a sua mente consciente, pois ela é a chave da riqueza, prosperidade e felicidade. Então você precisa limpar essa mente subconsciente. Você precisa parar de ter a mesma química cerebral. Você precisa mudar seus padrões. E assim você vai mudar as oportunidades que aparecem para você. Você vai estar aberto para boas oportunidades. Então, quando você está em amor, perdão e gratidão, que o Ho'oponopono, ele nos traz a esse ponto, você entra em coerência, inclusive, com o campo quântico e passa a manifestar com mais facilidade. E nós já falamos sobre o porquê isso acontece. E eu quero convidá-los a fazer uma prática guiada, rapidinha. Eu só quero que você traga à sua mente algo que te incomoda. Pode ser uma mágoa, pode ser um trauma, um medo, uma dúvida. Você pode lembrar de alguém ao qual você não perdoa. E esse alguém pode ser você mesmo. Quando você não se perdoa, você não se dá permissão para prosperar. Nem para ser amado, nem para ser amada, nem para ser feliz. Muitas vezes, o primeiro perdão que nós temos que dar é a nós mesmos. Então, traga algum sentimento. Sentimento de que você não é merecedor, merecedora de paz, poder, vida nova, prosperidade. Sentimento de que você nasceu em um local onde há muita falta. Sua família, desde o princípio, foi uma família onde houve muita falta, então você não vê, não vislumbra um futuro diferente disso. Enfim, fica a seu critério. O que você quer mudar? De repente, você é a pessoa que acredita que não merece ser amado, amada. Não sei. Fica a seu critério. Mas escolhe aí uma crença que a gente vai começar a reprogramá-la neste momento. Então, a prática da respiração. Respirar fundo e fechar os olhos. Essa respiração também pode ser pausada. Puxa o ar, segura esse ar e depois solta devagar. Estou com minha crença negativa que eu quero mudar em mente. Lembre-se disso. Tomou consciência? Agora,
Repita comigo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. E à medida que vamos repetindo essas frases, vem um sentimento de sinto muito porque isso aconteceu. Eu sinto muito por estar nesta fase da vida, passando por este problema. Eu sinto muito, mas eu fiz o melhor que eu pude, fazendo as escolhas que fiz até hoje. E eu sinto muito, pois nessa existência eu fiz escolhas que muitas vezes não me levaram à felicidade e à prosperidade, talvez me levaram para o caos. E eu peço perdão, me perdoe neste momento. Peço perdão a mim neste momento. Peço perdão a todos os seres neste momento com os quais eu tive contato e, por vezes, eu posso ter feito algum tipo de falha com as pessoas, mas principalmente falhas comigo mesma. Eu peço perdão à fonte criadora que me deu essa vida para mim ser próspera, feliz, abundante. Peço perdão à fonte criadora, pois nessa existência eu deveria ter sido exemplo de como os irmãos poderiam ser também livres, ser também prósperos, ser também ricos, abundantes, enfim, o que cada um deseja ser. Eu te amo. Eu te amo, universo. Esse universo lindo que a fonte criadora teve a brilhante ideia de nos colocar aqui para ter essa experiência humana. Eu me amo. Quando eu falo eu te amo, esse eu te amo vai para o todo. Vai para todas as pessoas, todos os seres, para mim mesma, como ser humano que merece ser amado. Eu digo, eu te amo, também querendo dizer, eu me amo. Eu sou merecedora de ter paz. Eu não vim aqui para sofrer, eu te amo. E você pode repetir o seu nome. Eu te amo, Danise, pois você deu o seu melhor, mesmo passando por dificuldades, as quais muitos desistiriam. E eu tenho certeza que é o caso de muitos que estão aqui no nosso canal ou assistindo essa live neste momento. Se ame. Você com certeza passou por situações das quais muitos não suportariam e você está aqui, está de pé. Se ame em primeiro lugar. Você precisa se amar para conseguir amar a fonte criadora, para conseguir amar o próximo e, através desse amor, muitas surpresas positivas, muita paz, muita benevolência virá até você. O amor é a frequência da fonte divina. O amor é a frequência que atrai tudo de bom que o universo tem a nos oferecer. E por fim, eu sou tão feliz e grata. Sou grata por ser quem sou. Sou grata, pois toda a dificuldade que passei me transformou na pessoa que sou hoje. Sou grata a esse mundo maravilhoso no qual estou inserido, vivendo essa experiência humana. Eu sou grata à fonte criadora que me ama incondicionalmente e me deu poder, me deu conexão com ele,
com a fonte através de minha mente. E através de minha mente, eu sei que tenho poder de mudança. Então, eu sou grata a tudo. Sou grata a tudo que tenho. Sou grata às pessoas ao meu redor. Sou grata à minha família. Sou grata a todos aqueles que amo e aqueles que não sinto amor neste momento, mas que foram fonte para me transformar, me moldar nisso que sou hoje. Sou grata a tudo, pois isso tudo está no seu devido lugar. E eu sou grata, pois eu tenho poder de mudança. Continua respirando fundo neste momento. E vai pegando essa energia dessas afirmações, sentindo que essas afirmações, elas fazem parte do seu ser, elas fazem parte de você. Toma essas afirmações como verdade absoluta. Viva nessa energia. Viva o seu dia nesse nível vibracional. Isso lhe trará bons frutos, boas oportunidades, alegrias. Visualiza que aquele sentimento ruim que você tinha e declare, você tinha, você não tem mais. Não faz mais parte de você. Crenças negativas, visualize-as se dissolvendo em luz. Você pode imaginar, inclusive, uma luz saindo do seu peito. E você pode arrancar com sua mão essa luz e deixar ela ir. Esses sentimentos ruins não fazem mais parte do seu ser. Observe, então, como você se sente agora? Você sente mais paz? Se sente mais leve? Menos estressado ou estressada? Se fez essa técnica? Então, esse é o começo da sua nova vida. Esse é o começo de muitos sonhos a serem realizados. Lembre-se, independente da sua idade, muito ainda há de ser feito na sua existência atual. A sua existência atual é uma riqueza para a fonte criadora. A sua existência atual deve impactar positivamente as pessoas ao seu redor, as pessoas com quem você tem contato, em todos os âmbitos da sua vida. Mas, acima de tudo, a sua existência atual, ela merece ser vivida com alegria, com amor, com gratidão. Pois, se nós não conseguimos viver em amor, em gratidão, em libertação, nos sentindo como seres amplos e vibracionais que somos, vibrando nessas elevadas categorias mentais, a gente não consegue interferir positivamente em nada e nem ninguém ao nosso redor. Por isso que eu falei no início da live. Nossa vida, ela é individual a cada um de nós. Nós precisamos fazer a diferença primeiro internamente. Nós precisamos começar arrumando a nossa casa interna, para a partir daí arrumar a nossa casa externa. Eu indico que você use essa ferramenta de reprogramação mental diariamente. Você pode usar esse trecho da live
Nós vamos fazer um corte desse trecho e vamos postar aqui no canal. E use diariamente. Se você não conseguir assistir, faça o Ho'oponopono, assim como eu expliquei, diariamente, para curar um sentimento que venha para você curar, um sentimento negativo. Quando um problema acontecer na sua vida, também faça o Ho'oponopono, para você ter clareza, para você começar a reprogramar a sua mente e trazer a sua mente para o estado vibracional, o estado de criatividade. Através da criatividade, nós resolvemos problemas. Nós, inclusive, até fazemos o que chamam de milagres quando estamos em elevação vibracional. Então, como foi a pergunta da live de hoje, se o Ho'oponopono realmente funciona, e eu embasei toda essa explicação nos estudos de Joy Vitale e da neurociência, de como o Ho'oponopono atua no subconsciente e pode ajudar a limpar esses bloqueios emocionais e a atrair mudanças reais em sua vida. E esse é o recado que eu quero deixar hoje. O Ho'oponopono, ele pode te trazer mudanças reais e positivas. Mas, acima de tudo, acima da técnica, está você como poderoso co-criador. Porque quando você muda a química que o seu corpo tem, você passa a reagir diferente. Você passa a ouvir, ver e sentir o mundo de forma diferente. E, obviamente, você vai ter resultados diferentes, vai construir uma vida diferente. E é para isso que esse canal é feito. Então, gratidão a quem comentou aqui. Tereza, um grande abraço, bom dia. Eu desejo que o dia de vocês seja muito feliz, muito próspero, muito abundante. Se você quiser deixar um comentário depois da live, abaixo do vídeo, com mais alguma questão que você tenha sobre essa técnica do Ho'oponopono, ou sobre toda a técnica que a gente traz aqui no canal, que sempre tem o intuito de mudar a sua mente, o seu coração, a sua vibração, para você se transformar no ser co-criador que eu sei que você é. Todos nós somos. Gratidão, gratidão a vocês que estão aqui. Gratidão, Tereza, Cristine. Tenham um ótimo dia. E eu desejo que vocês fiquem com essa energia positiva que a gente está. Eu desejo que vocês levem para o seu dia a dia essa energia. Esse estado vibracional do cérebro, onde ele é mais criativo, onde ele é mais leve. Você consegue ter melhores e mais proveitosas escolhas. E a partir daí, a vida começa a mudar. Então, eu quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Gratidão vocês que acompanharam ao vivo. Gratidão a vocês que vão acompanhar depois. Essa live vai ficar gravada. E como eu sempre digo, desejo paz, poder e vida nova. Todos nós merecemos isso. Eu quero realmente deixar um abraço a todos vocês. E tenha certeza que você é um ser co-criador. Independente do que você está passando agora, você tem o poder de mudança. Você tem o poder de mudar a chave interna
e passar a se comportar, a ser e a construir uma vida totalmente diferente daquela que você tem hoje, se você quer mudá-la. Se você quer melhorar a vida que você já tem hoje, também, obviamente. Então, ótimo final de semana. Veja sempre a descrição dos nossos vídeos. Convido também para fazer parte lá do nosso grupo no Telegram. Tem materiais para serem baixados lá. Está tudo na descrição do vídeo. E eu desejo que vocês continuem aqui no canal, compartilhem essa live, compartilhem esse conteúdo também para ser fonte de inspiração para outras pessoas. Um grande abraço, um ótimo e abençoado final de semana. Continue